Olá! Começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Eu sou Gabriele Proença e hoje a gente conversa sobre a agroecologia como uma base fundamental para a agricultura sustentável e a garantia de uma alimentação de qualidade. O convidado desta edição é o professor João Luiz Dreminski, graduado em agronomia aqui pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestre em Direito Socioambiental pela PUC Paraná e doutorando em agronomia também pela UEPG. Bem-vindo, professor João. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Professor João, o senhor tem experiência na área de segurança alimentar. A concentração da agricultura entre grandes produtores contribui para o acúmulo de riquezas e para desigualdades sociais. Em contrapartida, a agroecologia, que é uma forma de agricultura que une ciências e conhecimentos tradicionais, tem como base o fortalecimento da agricultura familiar e camponesa. Considerando este contexto, como a senhora avalia as diferentes formas de agricultura e como elas impactam o acesso justo e democrático à alimentação básica? Sim, então, falando um pouco sobre os diferentes tipos de agricultura, né? Principalmente na nossa região, a gente tem, né, uma agricultura extensiva, industrializada, com grande quantidade de insumos utilizados, né? Em grandes áreas, né? Isso faz com que se exija uma infraestrutura, tipos de produção que acaba sendo necessário, né, então, esse tipo de tecnologia, né? Isso a gente chama de agronegócio também, né, muito comum na nossa região, a gente falar o agronegócio está na nossa região através do milho, através da soja, através do eucalipto, né, integração com as empresas, e um outro sistema de agricultura, um sistema alimentar, vamos chamar assim, que é baseado na agricultura familiar camponesa, né? Os agricultores familiares da nossa região são a maioria, cerca de 75% desses agricultores. A área é bem menor, né? Mais ou menos aí uns 25% da nossa área está na mão desses 75% de agricultores. Essa agricultura familiar camponesa, né, sempre foi a base da produção de alimentos, né? Então, o acesso à alimentação saudável e adequada para a nossa população vem, em sua grande parte, da agricultura familiar camponesa. A gente fala camponesa porque também tem, né, uma identidade dos camponeses aí que envolve não simplesmente só a produção de alimentos. Isso tem a ver com a manutenção das famílias no meio rural, tem a ver com a reprodução social dessas famílias, com a questão cultural, com a questão identitária, com os seus costumes, né? Não é simplesmente só produzir o alimento e vender, né? Eles têm todo um pertencimento ao campo, ao meio rural. Então são esses dois tipos, né? A gente trabalha com uma agricultura extensiva, uma monocultura em grandes áreas, com uma grande quantidade de insumos, e nós temos uma agricultura familiar camponesa que tem a ver com a diversidade de produção, tem a ver com o respeito também, né, à questão sazonal, a questão do manejo do solo, da natureza, né, e isso é sempre também importante destacar que são comunidades, né? O agricultor ele nunca está sozinho, isolado, ele vive em comunidades e essas comunidades elas têm o trabalho coletivo também como uma questão importante, né, nessa característica da agricultura familiar camponesa. Professor, o senhor é doutorando em desenvolvimento rural sustentável e tem como linha de pesquisa a agroecologia. No trabalho Direito Humano à Alimentação na Vila C, você e outros autores mostram que o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN, é um mecanismo que garante o acesso da população à alimentação de boa qualidade e em quantidade suficiente. Para assegurar esse direito básico dos brasileiros, qual é o papel das instituições públicas e da sociedade civil na busca por uma política pública mais agroecológica e segura no âmbito alimentar a partir do desenvolvimento sustentável? Sim. Então, muito importante essa pergunta, né? Porque nós temos aí as instituições públicas, né, num sistema
agroalimentar, vamos dizer assim, que elas têm esse papel de destinar recursos, né, de fazer o planejamento, de discutir o orçamento, de encaminhar, né, as ações, fazer as tarefas acontecerem. Então, as instituições, elas respondem, né, pelo funcionamento desse sistema. Esse alimento tem que ser produzido, transformado, transportado e ele tem que chegar ao consumo, né? Então, muitas vezes as instituições têm suas prioridades, né? E a gente vê muito bem claro isso na agroecologia, né? Quando tem dificuldade de técnicos, quando nós não temos programas que facilitem a comercialização desses alimentos agroecológicos, nós temos a questão da assistência técnica, né, do desenvolvimento até de pesquisa e de tecnologia para que o alimento saudável chegue para as pessoas que mais precisam. Então, esse é o papel importante das instituições públicas. Públicas, vamos dizer, aquelas, muitas vezes até ligadas, né, ao governo, com orçamento público, para trabalhar em cima desse tema, né? Então, isso reflete também na sociedade civil, porque muitas vezes a sociedade civil tem que funcionar como um termômetro, se as políticas públicas estão sendo acessadas e funcionando ou não, né? E a sociedade civil também se organiza através de conselhos, através de conferências, através de movimentos sociais, para fazer com que as instituições públicas possam chegar a quem mais precisa, né? Ou seja, aos agricultores familiares que muitas vezes estão com dificuldade de comercializar sua produção, de ter sua renda, né, de ter inclusive a questão que é um dos maiores problemas hoje, que é a questão geracional, né? A sucessão da família pela juventude está em dificuldade por conta até de falta de políticas públicas de apoio a essa juventude do campo. A soberania alimentar diz respeito ao direito da população de decidir sobre a produção, distribuição e consumo dos alimentos. Em que medida a integração entre a agroecologia e o acesso à informação pode aproximar a população da alimentação de maior qualidade com base na sustentabilidade, especialmente para as comunidades em situação de vulnerabilidade? Sim, esse tema é essencial, né? Não só o acesso à informação adequada, né? Para que as populações possam saber, inclusive, dos seus direitos. Nós temos uma política nacional de segurança e soberania alimentar que garante o alimento não como mercadoria, e sim como direito humano, né? Então, a gente trata que a alimentação não devia ser uma coisa que você precisa ter dinheiro para comer, né? Todas as pessoas deveriam ter direito a uma alimentação, mesmo que você não tenha dinheiro, né? É inadmissível, né, um estado do Paraná, que é um dos maiores produtores de alimento do mundo, vamos dizer assim, tem até uma propaganda em outdoors, né, falando que o mercado do mundo é o Paraná, e nós temos uma grande porcentagem de pessoas em situação de insegurança alimentar, né, e até a própria, falando das ODS da ONU, vamos dizer assim, a ODS que fala sobre desenvolvimento sustentável e alimentação saudável, é uma das notas mais baixas, né? Então, para que a gente possa ter, né, a sociedade civil, movimentos sociais, conselhos, entidades, promovendo o direito à alimentação, né, precisa ter acesso à informação, né, e principalmente sobre o que é a agroecologia, quais são os seus benefícios, por que a agroecologia é importante, porque não é simplesmente só o alimento. A agroecologia tem a ver com a questão, né, do respeito à natureza, o respeito aos costumes, tem a ver com alimentação saudável, tem a ver, né, com uma complexidade de temas que faz com que não seja simplesmente chegar o alimento para as pessoas, mas tem que ser um alimento de qualidade e junto com isso a informação. De onde vem? Esse alimento está ajudando os agricultores familiares, esse alimento está protegendo, né, a natureza, principalmente, por exemplo, a questão da contaminação das águas por agrotóxico, né, a questão dos transgênicos, né, a industrialização e até a própria agora uma crise mundial que a gente está falando aí sobre a globalização dos sistemas alimentares, que muitas vezes o alimento produzido aqui vai para a China, vai para os Estados Unidos, né, e não fica para as populações que mais precisam.
Segundo dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o uso eficiente da terra, da tecnologia, da mão de obra e da escolarização fortalece os laços entre as pessoas e auxilia no cuidado do meio ambiente nas comunidades. Com isso, para o senhor, como a educação na área agroecológica pode atuar na sustentabilidade ecológica e econômica da agricultura familiar e camponesa? Muito bem, eu sou, além de ser agrônomo, formado na UEPG, eu estou ligado também ao LAMA, né, que é o Laboratório de Mecanização Agrícola no curso de agronomia aqui, que tem várias experiências sobre a agroecologia muito importantes, né? E a pergunta fala assim, né? Terra, trabalho e conhecimento, né? Então, a educação para a agroecologia é essencial, né? Não só nos cursos superiores, mas também no ensino fundamental, no ensino básico, né? A própria educação do campo, as escolas que estão localizadas no campo e as escolas mesmo urbanas que atendem a população do campo, elas precisam ter uma revisão no seu currículo, nos seus conteúdos, para que os camponeses, os agricultores possam, desde o começo dos seus estudos, estar conhecendo e estar aprofundando, né, sobre a agroecologia, para que isso também tenha esse diálogo urbano e rural, né, falando sobre a agroecologia, sobre os seus benefícios, sobre a qualidade da alimentação, sobre a violação dos direitos na questão, né, da alimentação e do própria questão do acesso à terra, né? A gente falou aí da terra, trabalho e conhecimento, né? O trabalho digno, né? O trabalho adequado, o trabalho que não seja um trabalho insalubre, né? A gente vê, dando exemplos claros, né? A gente vê muitas vezes um EPI que é destinado para um agricultor usar um agrotóxico, que é impossível usar no verão, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, que são os meses mais quentes aqui da nossa região. Você vai colocar uma roupa daquela, você não consegue ficar 2, 3, 4 horas com o equipamento daquele, daquele jeito, daquela tecnologia colocada para um agricultor se proteger. Então, isso é informação, né? Conhecimento, habilidades e competências, a gente precisa estar desenvolvendo em todos os níveis, né? Então, eu sempre defendo uma educação permanente, onde os agricultores e os consumidores têm que estar sempre dialogando, né, sobre os benefícios de você interferir num sistema alimentar local, localizado e descentralizado. Ou seja, produzir alimento próximo do nosso território e alimento que traga benefício, né, para aqueles que estão produzindo e para quem está consumindo. Professor, você avalia que há um processo de desinformação sobre a agroecologia? E se sim, que tipo de desinformação é mais frequente nessa área no Brasil? Sim, há um processo de desinformação muito grande, muito forte em relação a esse tema da agroecologia. A gente percebe isso em vários temas relacionados à questão de ser a agroecologia ser uma própria ciência, né? A questão então da ciência, a questão do uso dos insumos. Nós temos desinformação em relação à qualidade dos alimentos. Nós temos questões que se confundem, ideológicas e técnicas. Então, sim, a desinformação é muito difundida, principalmente, imagino que para a agricultura não tome o espaço que ela está tomando hoje em dia. E a partir de estudos feitos pelo senhor, como a desinformação sobre a agroecologia enfraquece a produção da agricultura sustentável? Sim. Então, ela enfraquece, né? Ela diminui, ela não deixa muitas vezes os agricultores assumirem de querer fazer a agroecologia por conta dessas desinformações, né? Continuando com alguns exemplos, né? O pessoal diz que a agroecologia não é uma ciência, né? Que é uma ideologia. Eu sou totalmente contrário, né? A agroecologia, sim, é uma ciência, né? E ela é uma ciência multidisciplinar, né? Ela é uma ciência que ela necessita de vários profissionais para atuar na agroecologia, não é simplesmente agrônomos, né? A gente precisa de profissionais de todas as áreas, desde as ciências agrárias às ciências humanas, né? Então, esse tema da ciência é uma desinformação muito grande. Outra questão que a gente sempre vê nas redes sociais também, se falando que a agroecologia ela não poderia alimentar o mundo, né?
Então, é uma desinformação espalhada, né, para realmente colocar na balança, né, a questão de quem vai assumir esse tema. Quem vai, um agricultor que está interessado em fazer agroecologia, ele começa a discutir com outros agricultores, ou técnicos, a própria sociedade civil, ou redes sociais, podem colocar essa situação, né? E inviabilizar até de não deixar se criarem políticas públicas, né? E aí nós rebatemos essa desinformação, inclusive com documentos da própria FAO, da ONU, né, falando sobre o potencial da agroecologia, sim, para alimentar o mundo, com alimentação saudável, né, tornando isso acessível para os agricultores hoje, que estão muitas vezes excluídos de um, de um sistema alimentar que exige, às vezes, grandes financiamentos, grandes áreas, né? Então, é um contraponto. A agroecologia, ela pode alimentar o mundo, começando pelos territórios onde a gente está inserido, né? Outro tema que a gente percebe muito em relação à desinformação é de que a agroecologia não pode funcionar sem agrotóxico, por exemplo, sem os insumos industrializados e comprados ou patenteados em outros países, por exemplo, muitas vezes tecnologias que vêm de fora, né? Mas a gente tem, né, na agroecologia um diálogo entre a ciência e o conhecimento tradicional, que isso pode fazer com que nós tenhamos técnicas, práticas, tecnologias adequadas para controle de insetos, para manejo adequado de solos. A agrofloresta é uma grande estratégia para a produção de alimentos saudáveis e em ambientes equilibrados, né? Tanto é que essa desinformação ela é muito contraditória, porque tem a agricultura, o agronegócio, a agricultura industrial, a agricultura que usa hoje o discurso da agricultura sustentável também, ela está adotando muitas técnicas da agroecologia, né? Por exemplo, os bioinsumos, né? Por exemplo, a questão do plantio direto, do manejo de solos, né? Nós vemos essas tecnologias sendo cooptadas aí por um sistema industrial alimentar que sempre foi praticado pela agroecologia, né? Então, essa desinformação da ciência, a desinformação dos insumos, a desinformação de que a agroecologia não pode alimentar o mundo, né? A desinformação dizendo que a agroecologia não é viável, né? Nós temos exemplos lá no Lama, trabalhando com os agricultores, né, de alternativas locais aqui para geração de renda, né, dos agricultores, áreas, por exemplo, de produção de alimentos que estão hoje comercializando não só com alimentação escolar, mas com programas do governo institucionais, e essa relação com consumidores urbanos também, através de cestas, de feiras, né, a própria questão da agroindústria, de transformar esses alimentos e torná-los também mais acessíveis, mas também com um rótulo mais adequado, né, um tipo de embalagem que seja apresentável para as pessoas. Isso tudo faz com que a gente tenha não só o foco no mercado, mas o foco também na questão do direito humano à alimentação. Então, também a gente rebate essa questão da desinformação em relação a de que, né, a agroecologia não produz, às vezes, alimentos saudáveis. Existe muita desinformação em relação a isso. O alimento pode estar contaminado. O alimento, por não usar agrotóxico, você usa insumos lá que você não sabe a origem, que não foi feita uma análise na universidade para saber se esse produto é adequado ou não. Então começa a colocar questões da vigilância sanitária, começa a colocar pontos aí que a gente tem que sempre estar procurando rebater, né? E a gente, claro, consegue rebater isso com informação adequada, de qualidade, com ciência, com pesquisa, né, com dados que são produzidos pelas instituições, mas sempre, né, está dialogando ciência, conhecimento tradicional, acesso à informação correta. A gente faz esse enfrentamento necessário para que a gente tenha, né, a maior parte da nossa população comendo alimentos saudáveis e adequados. Muito obrigada pela entrevista, professor João. Ok? Eu que agradeço a oportunidade
E um abraço a você e toda a equipe que conduz esse programa. E encerra aqui esta edição do programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima!